Olá, meus amigos do Facebook e do nosso canal FEPB TV no YouTube. Aqui estamos nós, eu, diga o nome dele. Queiroz. Pronto, Marilourdes, né? Para juntos com vocês estudarmos mais uma das páginas maravilhosas que Emmanuel, pela pena de Francisco Cândido Xavier, nos colocou, né? Nos legou. E hoje é uma pergunta bem interessante. Caminho, Verdade e Vida vai ser o livro, o ponto 47. E olha o que Emmanuel dá de título: A Grande Pergunta. Curiosos? Que pergunta é essa? Então, venham juntos conosco, peguem o Caminho, Verdade e Vida, abram no texto da página 47 e participem, né? Interajam conosco. E aí, Marilourdes, é baseado em Lucas, capítulo 6, 46, lá embaixo. Isso, é um capítulo extremamente importante, uma grande mensagem, porque ela está no Sermão da Montanha. Ela faz parte do Sermão do Monte, né, tão conhecido. Que é justamente toda a apoteose do espírito para o seu processo evolutivo. Né? Eu faço um paralelo disso aí com o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, o homem de bem. Okay. Porque o homem de bem nos dá uma trajetória, a gente vai fazer um paralelo com relação a isso. E me deu um branco agora, né? O Sermão do Monte. O Sermão do Monte, pensa um branco bom. O Sermão do Monte, trazido pelo Cristo, é o núcleo central, sem dúvida, de todo o Evangelho. Isso. Então, a gente sabe que o Sermão do Monte, ele é, como Queiroz falou, uma base do cristianismo, porque está nele um caminho realmente, se seguido, se entendido e vivenciado, vai nos trazer realmente uma transformação moral. Porque o Cristo, ele começa no Sermão do Monte com as bem-aventuranças, né, que nós já conhecemos. E aí, daí, ele vai trazendo vários pontos depois das bem-aventuranças. Ele fala de amar os vossos inimigos, né? Perdoar aqueles que vos perseguem, do amor ao próximo, da questão de não julgar, a questão de cegos que guiam cegos. Então, o Sermão do Monte é maravilhoso, Queiroz. Árvores e seus frutos, ele vai falando tudo isso. É toda a trajetória, de fato, né? E o ponto, que é o ponto 46, né? Ele vai estar com base naquela também passagem, aquele exemplo que Jesus dá, que é a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada na areia. Na areia. Né? Então é logo no início que ele traz, né? Dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Essa é uma grande pergunta. Grande questão, né? Por quê? Porque nos dias atuais a gente observa, desde 2010, a gente já comentou isso aqui em outras oportunidades, Bezerra de Menezes, na ocasião do 3º Congresso Espírita Brasileiro, salvo me engano, promovido em Brasília, trouxe uma mensagem que já nos falava que já não tínhamos tempo de olhar para trás, que as nossas armas deveriam ser o escudo do amor, a espada da caridade, né? A fortaleza do Cristo. E desde aquele momento ele nos diz que raiou a regeneração. Então, se Bezerra trouxe essa mensagem, que qualquer um pode consultar ela no YouTube, coloca lá, mensagem Bezerra de Menezes no 3º Congresso Espírita Brasileiro, que foi lá em Brasília, né? Vocês verificarão que ele realmente fala que saímos das provas e expiações e estamos entrando, vamos dizer assim, nos primeiros segundos da regeneração. A meia-noite já foi alcançada. Por isso que ele diz que não há mais tempo. E andando, né, nos dias atuais, a gente verifica
nessa celeuma braba que principalmente nós aqui do Brasil estamos vivendo, né, de uma verdadeira divisão, né, ao invés, porque tudo bem, os interesses da minha esposa podem não estar em comunhão direta com os meus objetivos. Mas por que eu não procurar auxiliar ela a atingir os objetivos dela dentro dos prismas, né, que a gente aprende no Evangelho? Da mesma forma, por que não ela ajudar eu a encontrar as minhas respostas dentro do prisma da âncora do Evangelho? E o que a gente vê é justamente o contrário. A gente vê irmão brigando com irmão, né? Pessoas querendo denigrir pessoas. É moda agora falar em fake news, né? Notícias falsas, e que infelizmente elas estão moldando e movendo o nosso mundo e influenciando inclusive nossas decisões, as nossas ideias e até as nossas amizades. Aí verificamos, né, diante de tudo isso, que estamos vivendo realmente um momento muito singular nessa transição. É como se o joio e o trigo brotassem e a máscara da humanidade caiu aquela máscara de bonzinho, né? Aquela máscara de bom moço, de boa moça, em que eu, né, andava comungando ou aceitando uma coisa ou outra, ou no máximo me revoltando sem tomar iniciativa de agressão. Porque nem a revolta, nem a agressão a gente sabe que pode frutificar em algo bom. Mas a gente vê as duas coisas andando em parceria. E a verdade nua. Nua, vestindo, vamos dizer assim, literalmente, a máscara da mentira, né? E aí a gente vê como realmente essa pergunta do Cristo, como ela satisfaz esse momento atual para que a gente possa fazer uma introspecção, né? Porque, gente, contra fatos não existem argumentos. Eu erro, você erra, tu erra, Mary Luz? Tu erra, né? Pronto, o Mary também erra. Qualquer um de nós erramos. Mas, poxa, se os argumentos, se as observações, se o que chega a nós nos faz verificar que estamos em erro, por que não aceitar isso e mudar, né? Será que é tão difícil engolir o orgulho ou quebrantar esse malfeitor da humanidade que, como está lá no Espiritismo, né, nas questões do Livro dos Espíritos, é chaga, é um verdadeiro câncer da humanidade, orgulho, vaidade, né? E onde fica a questão da prática da caridade, como ensinou Jesus? Será que nas coisas que eu observo e que eu aplaudo estão sendo contemplados também o meu irmão menos favorecido? As classes que realmente sofrem até mais do que eu sofro? Então tudo isso, a natureza. Gente, a natureza está gritando aí, e o que é que a gente está fazendo efetivamente em prol? Para dar um estalado nas autoridades para que eles percebam que a verdadeira riqueza em potencial daquele grande presente que Jesus nos deu, que é a Amazonas, não está no subsolo, não está na extração dos minerais, não está na questão de você destruir, né? Mas sim na questão de você preservar em toda aquela biodiversidade que eu posso, inclusive, agindo muito adequadamente, tirar mananciais de rios de dinheiro por tempos de perenidade, inclusive usando a inteligência que Deus me deu em pesquisas, em desenvolvimentos, porque eu não tenho dúvida que ali, ó, na selva, está a cura de todos os males da humanidade, coisas que a gente ainda nem sonha, mas que está ali, Deus já colocou ali para que o homem, por si só, se empenhe e descubra.
Então, quantas medicações eu não vou tirar, eu não posso tirar dali, quantas pesquisas que vão, né? E, quer dizer, uma série de coisas. Perenes. Então, tudo isso a gente precisa dar um respaldo a essa resposta. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Né? Continua aí, minha flor, senão eu não paro. É interessante esse questionamento que o Cristo nos faz, é pertinente até os dias de hoje. E Emmanuel, ele começa trazendo, dizendo assim, seu primeiro ponto, né, desse capítulo. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Então você passa uma vida inteira não ouvindo... Tendo oportunidade, diga-se de passagem, Sim. E não utilizando-a. Não ouvindo o chamado do Mestre de várias formas, de diversas formas, né? De vários mensageiros que trazem a sua orientação para nós. E nós só esperamos depois que a morte chegue que a gente vai escutar. Só que a gente sabe que todo plantio tem uma colheita. Então não podemos colher aquilo que não plantamos. Então é importante que a gente diga o que é que nós estamos plantando agora, hoje. Por mais nós sabemos que nós temos várias vidas, temos vidas sucessivas, estamos apenas em mais uma. E esta vida com certeza não vai nos redimir de todos os equívocos pela ignorância anterior, mas ela é a que nós temos agora e nós precisamos fazer o melhor nesta. É melhor dizer que eu tenho uma vida só e várias existências. Sim, exatamente. Né? Várias oportunidades. Exatamente. Várias existências, né? E essa vida que ela é uma sequência de várias existências. E uma sequência que soma. Ou positivamente ou negativamente, e a gente vai arcar com o resultado final disso tudo. Com certeza. E aí ele continua dizendo, né? Não se compreendem, porém, o motivo de semelhante propósito. Ou seja, como é que eu deixo para só pensar na mensagem do Cristo quando eu já estou à beira da morte. À beira da morte, né? Então ele disse, isso não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. Gente, isso é tão claro. O evangelho do Cristo é um evangelho de amor, de iluminar os caminhos. Então a gente tem repetido, né, nas nossas conversas, aqui também, de que qualquer coisa que saia desse parâmetro do amor não é mensagem do Cristo. Pode ser a mensagem, a opinião humana, não é mas boa não é. nova, é velha nova. Não é. Né? É velha, né? Que a humanidade sempre fez e por isso mesmo, por equívoco e por persistência no erro, sempre sofreu consequências graves, né? Porque a gente sempre está botando, nós temos um péssimo hábito de sempre colocarmos as coisas para quando e se. Se eu tivesse isso, ou quando eu fizer isso, ou quando eu me aposentar, eu vou servir ao Mestre. Se eu tivesse mais tempo, eu conseguiria fazer mais ações. E aí a gente vai entendendo que a vida ela é contínua. Quando eu digo vida nesse sentido, né, do que as coisas estão ocorrendo continuamente aqui agora. E a gente aprende, né, que na verdade o tempo ele é amigo para tudo aquilo que a gente se esforça em realizar, tudo aquilo que a gente dinamiza como a nossa verdade e objetiva na vida. O sucesso ele sempre vem. Podem prestar atenção. Aquele que se esforça o suficiente, ele encontra a resposta. Então, se a gente não está se esforçando o suficiente para sermos ainda cristãos, o que é que nos falta? O Livro dos Espíritos já espelha essa resposta, né, Mera? Exato. Vontade.
E é justamente, Queiroz, no ponto seguinte, olha só, ele começa dizendo assim: é desnecessário guardar ocasiões solenes para que lhes ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Porque a mensagem do Cristo, ela é muito clara. Amar ao próximo como a si mesmo, perdoai vossos inimigos, fazer o bem a todos, não é? Então, a todo tempo, a mensagem do Cristo é clara, é uma mensagem de amor. Eu vim para os que sofrem, eu vim ser servidor de todos, aquele que não conseguir ser servidor não serve para ser meu discípulo. Então, não tem dúvida nisso. Não Tem existe dúvida. dualidade. Pedro, Eu não embainha tua espada, porque da mesma forma que tu feres, tu serás ferido. Ou seja, não faz ao outro aquilo que tu não queres para ti. Então, não tem mistério. Aí o que acontece? Olha só o que ele disse. Nem duplicidade, Não. Né? De significado, Não, ou não tem. dualidades que a gente possa... Mas será? Mas será que é assim? Será que é essa coisa? Não existe tem. dúvida. Até porque o que ele exemplificou foi na telha. Exatamente. Né? Se você Claro. tem dúvida na palavra, observe o exemplo que ele deu, que ele deixou. Exatamente. Né? E aí, veja bem, Queiroz, aí ele vai dizendo o seguinte: primeiro, é desnecessário guardar uma ocasião para que a gente escute os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Como é isso? Né? Vai descer um anjo e vai dizer a você: olhe, você tem que fazer isso, isso, isso. Às vezes a gente tem até intuições, como a gente sabe, muitos irmãos. Inclusive, abrindo parênteses, né, Queiroz? Não podemos deixar de assistir. Nós precisamos assistir Divaldo Pereira Franco, O Mensageiro da Paz. Nós tivemos a oportunidade, semana passada, de vermos a prévia do filme. Pré-estreia. Tá lindo, tá lindo. Eles conseguiram realmente, né, Melry, fazer uma mensagem realmente perfeita para que eu possa pensar na minha ressignificação de vida. O exemplo está ali, Divaldo, mas eles conseguiram mostrar Divaldo sem pesar em cima das costas de Divaldo. Vocês, quando assistirem o filme, vocês vão entender o que eu estou lhe dizendo. É um exemplo de vida. A gente fica muito reflexivo. Poxa, eu não tô fazendo, não tô. Dia 12 de setembro. Exatamente. E o importante para nós é irmos nas primeiras semanas, logo na primeira semana, encher as salas, para que essas produções possam continuar se multiplicando. Por mais tempo e mais pessoas possam assistir. Porque é justamente isso, né? Da gente ver que o caminho começa a seguir, o caminho está se mostrando e eu agarro aquela missão. Todo mundo passa por dificuldades, né? Todo mundo pode se desesperar, todo mundo pode pensar em desistir. Exato. Mas o objetivo maior é persistir e usar a vontade, que é uma força que nós temos para impulsionar nossa fé no caminho e no propósito adequado. Vale a pena, viu? Vale a pena. Qualquer um de nós, vale a pena. Então. Aí, Mary, ele ainda diz, teriam, que as pessoas, tem gente que ainda diz o desplante, né? Teriam mais fé, asseguram displicentes, Emmanuel usa essa palavra, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam, aí Emmanuel ele para e dá uma lapada depois, né? Acreditam-se merecedores das dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano. E eu já ouvi tantas vezes, né, diante de um sofisma, diante de uma intriga, de uma encrenca, que a gente vai dizer, mas menino, isso, aquilo, outro. E pensa em Jesus, né? Aí a pessoa vem com aquela ainda, né, Mary? Mas eu não sou Jesus. Eu não tenho sangue de barata, né? Uhum. Então são contradições, mas ele é cristão. Ele quer que você diga que ele é cristão, que ele é religioso. Mas, e a pergunta do mestre?
como é que está sendo respondida por atitude naquele momento, naquela situação, né? Exatamente. Então, como isso é importante. Imagina, né? Como nós somos Porque para ser merecedor da dádiva prepotentes. divina, né, a gente já falou aqui, plantio e colheita, para ser merecedor da dádiva divina, que é simplesmente uma resposta É uma daquilo lei que você está natural, né? plantando, né, uma ressonância da tua energia no contexto da harmonia do progresso, né, da senda do progresso. Então, quando eu vou a favor da corrente, eu tenho todas as perspectivas de ir mais rápido, né? E de ter um apoio mais substancial para sobreviver. Agora, tente remar contra. É. A energia que você exerce é significativamente maior, significativamente maior, agora saiu, né? Uhum. Você cansa muitas vezes, mais do que a maioria das vezes, não consegue e ainda desfalece. Então, essa analogia é própria do que acontece conosco quando nossas escolhas são equivocadas e a gente continua persistindo no erro. O demais vem como resposta. É a nossa energia, nós somos uns ímãs, né? Que atraímos magneticamente tudo ao nosso redor. Da mesma forma que repelimos outras coisas também ao nosso redor. Mas em que estamos sintonizando para atrair ou repelir? Eis a grande questão, e essa resposta faz toda uma diferença na minha vida de cristão, né? E nessa alternativa aqui, quando Jesus nos pergunta na voz da consciência, que a gente tem que aprender a ouvir mais a nossa consciência, né? Porque ali é que está o diferencial. Quando Jesus perguntar, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? A gente deve lembrar da besteira que fez, deve dar a mão à palmatória e ressignificar o nosso trajeto, a nossa ideia, o nosso exercício, a nossa postura. Aí a gente está voltando a remar em favor da maré. E a resposta da vida é apoio. Né? Como Cristo mesmo falou, bata na porta e ela vai se abrir. Se você, né, bata na janela também ela abre. Ajuda-te que o céu te ajudará. Isso é fato. Né? E aí ele continua dizendo aqui, ó, o evangelho é grande. Não, isso aqui eu já falei, que é aquela parte que as pessoas acham que não podem fazer e por isso cruzam os braços, se anulam para a vida. Porque o evangelho não pede que a gente faça milagres, nem que a gente se esforce mais do que as nossas capacidades, não. Às vezes basta um sorriso. Às vezes basta, né, Mary? Só um calar. Às vezes basta apenas um abraço. Precisa de gestos estambólicos, né? Uhum. Assim, que vai atingir o universo. Não, a gente atinge de fato o universo, mas é nas pequenas coisas que estão ao nosso alcance. E na soma do todo, eu vou atingindo mais e mais e mais. Adquirindo e tendo respeito com tudo e todos. Com tudo e todos. E aí ele continua aqui, blá, blá, blá. Né? É porque faz parte desse Acreditam-se contexto que merecedores de dádiva celeste e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põe-lhe a esperar os milagres imprevistos sem perceberem que a preguiça, tá sutilmente, faltando. se lhes mistura a vaidade, anulando-lhe as forças. Era o complemento que estava faltando da frase que a gente, né, já tinha tanto falado. Aí, nosso querido Emmanuel continua. Tais companheiros
não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. É aquilo que a gente já falou. Qualquer coisa serve aos olhos de Deus e tem significado e grandeza. Não existe méritos a mais ou méritos a menos. Existe o mérito e o demérito. Fiz ou não fiz. E foi ele também que disse, né? Que a nossa vida seja sim, sim, não, não. Então, tudo para Deus é serventia. A gente é que precisa aprender a valorizar mais o que temos e o que dispomos. Porque é o que podemos dar. E não enterrar o talento, né? Porque tem gente que, inclusive, enterra o talento com medo de... É mais ou menos o que Emmanuel está dizendo aqui, né? Ele recebeu aquele talento, mas acha que não pode, enterra. E se a gente trabalhar por qualquer coisa que seja, a gente pode multiplicar esse talento e prestar uma melhor contas ao Pai. Verdade. E isso nos faz pensar, não é, como ele coloca em seguida, tais companheiros não sabem ouvir o Mestre em seu verbo imortal. Porque nós temos uma grande dificuldade, nós escutamos, mas não ouvimos com atenção. A gente escuta como a gente escuta tudo, agora ouvir, né? Ouvir, estar atento, integrar-se com aquilo que está sendo falado, lido, não é? Da mensagem. Porque, como Emmanuel coloca desde o início, né, que a gente já vem falando, da simplicidade e profundidade da mensagem do Cristo, ela é tão clara, tão simples, mas tão profunda, porque ela requer uma mudança de conduta, principalmente para que a gente saia da nossa condução egóica, que a gente saia da nossa visão limitada, do nosso campo, né, vamos dizer assim, do nosso umbigo, e possa enxergar para além dessas barreiras. Então, é simples, mas é profundo, porque nos tira da pequenez e nos colocamos a ser servidor. Porque nós nos apequenamos, nós ficamos aquém do que somos quando achamos que estamos aqui para ser servidos. Porque o servidor, ele está realmente... Porque as pessoas confundem servir com se humilhar ao outro, não é isso. Servir é dar de si. Então, por isso que o Cristo disse, aquele que não servir, não serve para ser meu discípulo. Ou seja, eu preciso dar de mim, estar atento nesse movimento, a tudo que está ao meu redor. Porque se eu me isolo e a minha visão é apenas para dentro de mim, para o meu bem-estar em detrimento dos demais, eu vou me atrofiando, vou me enganando e vou complicando a minha visão e me deixando cada vez mais numa situação de entendimento de que se não me serve, não vale, não importa, não tem sentido. Então a gente precisa entender em que lugar nós estamos. Queremos ser servidos a todo custo ou que realmente estamos a servir o Mestre? É verdade. E aí, Emmanuel vai nos dando, né, uma ideia daquilo que escolhemos fazer. Olha o que ele diz, na qualidade de político ou de varredor. Num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. O que foi que Jesus ensinou? Tanto o rico faz como o pobre também. O letrado ou o iletrado, ele pode fazer do mesmo jeito. Não precisa de cultura, não precisa de dinheiro. O que Jesus ensinou é o caminho, é a circunstância para atingirmos
a culminância de nos entendermos com nós mesmos e encontrarmos o amor. E o amor, ele está em tudo, ele não está na riqueza terrestre, ele não está nas letras dos livros, ele se encontra em nossa essência e a gente está carente demais dele, né, Mary? Sim. De se encontrar com essa essência que é o divino dentro de nós. Porque quando a gente se encontra com esse divino, meus irmãos, o resto tudo perde um significado mais forte. Porque a vida começa a ter mais plenitude, o material passa a ser secundário, a posse, né, passa a ser um material de fato, um usufruto, porque o que vai importar é a vida, é o respeito, é o comportamento, é a ética, é o cuidado, o zelo com a natureza, né? O consumo consciente, tudo de bom é só o que vai ficar. A educação conscienciosa, o dividir adequadamente. Então, o que Jesus nos ensinou, se a gente começar a empregar na minha vida, na sua vida, a gente vai encontrar a paz e a tranquilidade diante das intempéries do mundo. Porque passa. Agora, o que a gente adquire, o que a gente aprende, o que a gente internaliza com Cristo, ecoa para a eternidade. Como, né, aquela célere frase do filme Gladiador. Ecoa para a eternidade. A gente leva para a nossa vida em todas as essências das existências e só vai multiplicar as nossas posses verdadeiras. E por fim, vai comentando aí que eu vou copiando e colando para colocar ali. Ele vai trazendo, né, nesse final esse entendimento para a gente que se faz urgente, não é? Não importa o lugar que você esteja, você precisa fazer aquilo que você é, filho de Deus. E aí ele encerra, né, Queiroz, dizendo: e por isso, Vá você que eu já falei tudo. que a oportuna pergunta do Senhor, qual é a pergunta? Vamos voltar? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, é por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, ele pronunciando o nome, nunca esqueçam de atender sinceramente as recomendações do seu verbo sublime. Porque o próprio... Eu me arrepiei agora. Viu? Porque o próprio Cristo traz, né? Ele fala na sua época, os sepulcros caiados. Dizem que me amam com os lábios, mas o vosso coração... Porque não adianta. Eu sei que também nós estamos num processo evolutivo, nós estamos vivenciando a tirar de nós, né, as camadas egóicas para que a gente deixe o ser sublime fluir. Mas se nós já aceitamos o entendimento que o Cristo é o caminho, a verdade e a vida, nós precisamos iniciar urgentemente o exercício da sua mensagem. E não tem outro jeito a não ser olhar para dentro de nós mesmos e começarmos a intensificar, planificar o que é bom e trabalhar, aceitar em primeiro lugar o que é ruim e aprender a trabalhar, a transmutar no belo. Porque nós temos essa capacidade, porque o divino somos nós, né? Isso mesmo. E para fechar... Maravilhoso, né? Sempre a gente termina com um poema, né? Que parece que ou é Mary ou a espiritualidade, ou as duas juntas, sempre acham a contento, né? Da mensagem do dia, para que a gente possa concluir com chave de ouro. E hoje nós temos
Não percas tempo, mais uma vez, Maria Dolores, ajudando o nosso... Na verdade, nós sempre pedimos, quando eu vou procurar uma poesia, que a nossa querida Maria Dolores nos auxilie, porque são centenas de mensagens que nós temos aqui. Muitas vezes eu tenho dificuldade de achar. Pois é. Inclusive, quem tiver a oportunidade e queira pesquisar essas mensagens, essas poesias que nós lemos aqui, ele está no site caminholuz.com.br, que é um centro espírita. De luz, né? Caminhos de luz. Mas aqui o site é www.caminhosluz.com.br e você encontra as mensagens de Maria Dolores, Cassimiro Kun e vários outros. Então eu sempre peço que ela nos ajude e aí às vezes cai a gente encontrar justamente com o tema. E hoje... Às vezes não, quase toda vez. Ela nos auxiliando, né? Não percas tempo, Maria Dolores. E aí ela diz assim: vou botar o link aí para vocês, tá? não deixes para mais tarde a palavra calma e boa, que salva, anima e perdoa, curando ofensa ou pesar. Talvez muita gente esteja na pauta do que te digo, pedindo-te um gesto amigo que não se deve adiar. Às vezes, num só abraço, numa frase ou num sorriso, temos nós o que é preciso em qualquer reparação. Faze agora o bem que possas, não aguarde outro dia. Bondade semeia e cria vida nova no coração. Haja o que houver em caminho, não guardes ressentimento. Todo minuto é momento de ajudar e recompor. Não apontes nem lastimes a incompreensão que te alcança. Para quem segue a esperança, Deus é a presença do amor. Simples assim. Então, né, depois disso tudo, claro, aí estamos, como eu digo, estamos caminhando para sermos gente. Então, de vez em quando a gente ainda vai ouvir, né? A gente vai ecoar ainda, porque besteiras a gente vai continuar fazendo. É processo. E a gente tem que encarar isso com naturalidade. Mas, a partir de agora, quando a gente ouvir essa pergunta de Jesus, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo, sem dúvida, nós vamos refletir e agir de forma diferente. Um abraço no coração, meus irmãos. E lembrem-se, toda quarta-feira, às 20 horas, temos esse compromisso aqui com a espiritualidade e com vocês, no programa Página Aberta. Um beijo no coração e até semana que vem. Até lá. E lembre-se, Divaldo Pereira Franco, 12 de setembro nos cinemas. o mensageiro da paz. Até lá. Até lá.